Acordo cedo, coração cansado, mas ouço a voz que vem do alto. Entre o silêncio e o sol da manhã, te encontro aqui na mesa de comunhão. Enquanto a água esquenta, a alma se aquece. Teu Espírito vem, me fortalece. Com café em Deus, respiro a graça, descanso em Ti. A cada porção Teu amor me invade, e o dia começa com Tua verdade. Não é só aroma, é comunhão. Teu amor desce como unção, palavras doces mais que o mel. Tua presença é meu céu no papel. O vapor sobe, minha fé também. Começo o dia dizendo amém. Com café em Deus, respiro a graça, descanso em Ti. A cada porção Teu amor me invade, e o dia começa com Tua verdade. Com Jesus à mesa, tudo faz sentido. Café em Deus, meu abrigo preferido. Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E vamos dar continuidade nesse devocional. Hoje, vamos dar continuidade de uma maneira diferente. Os outros dias eu fiz em forma de live, até esses últimos dias, essa semana passada, com essa semana eu transmiti também pelo Instagram, mas eu não estava muito contente com a qualidade do vídeo, perdeu muita qualidade do vídeo, travando bastante. Então eu vou fazer um teste aqui com gravação. Então vou fazer as gravações e subir durante o dia. Mas vamos continuar. Gênesis 47, Salmos também 47, e Mateus 23. Eu vou anotar aqui de costume para não perder aonde eu estou. E hoje é dia 17, hoje é março, dia 19 de 2026. O texto, vamos dar continuidade na leitura narrativa aí do texto de José, em Gênesis 47. José foi dar as notícias a Faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhe pertence, e estão agora em Gosen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Perguntou-lhes ao Faraó: em que vocês trabalham? E eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gosen. Então o Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito
está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-o morar em Gosém. E se você vê que alguns deles estão competentes, coloque-os como responsáveis por seu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e lhes perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Porém foram poucos e difíceis, e não chegaram os anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou o seu pai e seus irmãos e deu-lhe propriedades da melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento de trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse: trago então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e o ano seguinte voltaram a José dizendo: como temos que esconder? Não temos como esconder de ti, meu senhor, de uma vez que a nossa prata acabou e o nosso rebanho lhe pertence. Nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra nossas terras em troca de trigo. E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos somente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Olha só o desespero que a fome causa. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas do faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para os campos, com alimentos para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos ofereceste, seremos escravos de Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito: que permaneça até hoje o quinto da produção pertence ao faraó. Somente a terceira dos sacerdotes não se tornarão propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gosém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó
viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147, aproximando-se a hora da sua morte. Israel chamou seu filho José e disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leva-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. Jacó respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Glória a Deus. Gênesis 47, né, narrando essa história, e tem uns versículos aqui que são tão maravilhosos, tão chave, que, como eu disse, finalizando, eu acho que 1 ou mais 2 capítulos, finaliza essa história narrada aqui em Gênesis, que é a história de José, e irei fazer uma aplicação, uma verdadeira aplicação sobre o texto de José. Bora dar continuidade, Salmos também 47. Salmos também 47. Eu espero que você esteja, né, fazendo essas leituras, espero que você esteja com esse propósito de ler a Bíblia toda, né, de edificar-se na palavra de Deus, para que você possa crescer espiritualmente. Quando nós pegamos o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, é algo comum no nosso dia. Por mais que, às vezes, por causa da correria, não dá, se você não consegue ler, nem que seja um pouco, isso falta. Isso falta no seu dia, e o seu dia não é a mesma coisa. É sério mesmo. Né? Hoje eu acordei meio que atrasado, não daria tempo de eu fazer, eu falei, mas não, eu vou fazer. Eu vou fazer, nem que eu atrase um pouco, mas eu não vou deixar de fazer. Então, tenha esse hábito de ter contato com a palavra de Deus todos os dias. Porque vai chegar um momento, uma hora, que você vai sentir necessidade de estar diante da palavra de Deus todos os dias. Salmos 47. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível e é o grande Rei de toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio aos gritos de alegria, o Senhor em meio ao som das trombetas. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se ajuntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberano e exaltado. Meu Deus, cantem louvores ao Senhor. Louvemos ao Senhor constantemente. É isso que nós devemos sempre fazer. Louvar, bendizer e cantar, entoar louvores ao Senhor. Isso. Bora lá para Mateus 23. Mateus 23. Nossa, é ruim para escrever assim. Onde o texto diz o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, aos mestres das leis e os fariseus se assentam na cadeira,
O mestre da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, os fariseus, né, e os mestres das leis, os doutores da lei, eles não praticam o que pregam. E nós vemos isso muito hoje dentro de muitas denominações, dentro de muitas igrejas evangélicas por aí, que os homens, os líderes que estão à frente, pregam uma coisa, mas não vivem ela. Eles atam fardos pesados e as colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É verdade ou não é isso? Nós não vemos isso hoje? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Exatamente isso. Tudo o que eles fazem é para ser visto como... Nossa, como que esse homem é homem de Deus, como ele é profeta, como ele prega, meu Deus, santo Deus. E ele se incha. Ele se incha. Por quê? Porque o que eles querem é ser visto pelos homens. Mas a palavra de Deus diz que o galardão deles já está sendo na terra. Eles fazem seus filactérios. Filactérios é um eu não vou explicar aqui direito, mas é um objeto que os judeus usam, bem largos e com franjas de suas vestes bem longas, as franjinhas que chama tzitzit, que eles colocam nas vestes. Então eles faziam tudo, os filactérios eles faziam com as fitas mais grossas, que eles enrolam no braço, né, e na testa, com a fita com uma caixinha, e as franjas são os tzitzit, que são umas franjinhas, uma trancinha, eu tenho aqui, uma trancinha, então eles faziam mais longos, os filactérios eles faziam mais grosso, para aparecer, e as franjas também eles faziam mais longo para aparecer, tudo isso para aparecer. Bem longas. Gostavam do lugar de honras nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, mestres. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco você deve ser chamado de chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha só isso aqui, voltando nesse versículo anterior. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Acho que nós dizemos, né, que os humilhados serão exaltados, mas na verdade o texto aqui está dizendo a si mesmo se exaltar, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Será exaltado não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilhar. Aquele que se humilhar, este será exaltado. Se você se humilhar aos pés do Senhor Jesus, você será exaltado. E exaltado com bênção de salvação. Amém? Ai, aqui é muito forte que esse ai tem uma conotação de condenação, é algo ruim, é condenação. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas da viúva, para disfarçar fazem longas orações.
por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Meu Deus. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que purifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado pelo seu juramento. Cegos! Que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Ou seja, nós vemos aqui que o homem, principalmente esses líderes religiosos, estão mais preocupados na bênção material, nas coisas materiais, nas riquezas. O coração deles estão na riqueza e não no altar e não no santuário. Aonde está o teu coração? No ouro, na oferta ou no altar? Ou no santuário onde habita o Senhor? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jure por ele e por todo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por todo o que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando assim, não importa se você der o melhor da sua oferta, do seu dízimo, se você não pratica justiça, misericórdia e fidelidade. O que mais importa é a justiça, misericórdia e fidelidade. E ser, e não omitir nos dízimos também. Mas o que mais existe são pessoas dando dízimo, mas são injustas, não têm misericórdias, não são fiéis. O seu dízimo não vale de nada para o Senhor. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, vê tudo de errado na vida do irmão, mas na sua passa qualquer coisa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. O que é um sepulcro caiado? Eles pintavam o sepulcro, né, com cal, acredito, ficava aquele sepulcro bonitinho, enfeitado e tal. Só que por dentro do sepulcro o que havia era podridão, era morte. O que mais vemos hoje dentro dos cristãos são sepulcros caiados. Bonito por fora, aparência maravilhosa, mas por dentro são lixo, podridão e morte. Cuidado para não ser um sepulcro caiado. Assim são vocês, por fora, parecem justos ao povo,
mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu lhe estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificarão. A outros açoitarão na sinagoga de vocês e perseguirão na cidade e em cidade. E assim sobre você recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mateus 23, bastante forte. Mateus 24 vai ser mais ainda. Mas assim, aqui o Senhor nos ensina muita coisa. Ah, David, mas esse texto é para os fariseus, para os mestres das leis. Isso aí é para os líderes, para os pastores e tal. Não, não. Esse texto se aplica para mim e para você. Jesus está falando no contexto aqui dos religiosos. E por muitas das vezes, alguém está dentro de uma igreja e mesmo não ocupando um cargo de liderança, como pastor, um líder, um cooperador, seja lá qual for o termo usado na sua denominação, às vezes a pessoa não ocupa esse cargo, mas ele é um religioso. O religioso aqui que eu falo no pejorativo. Ele é um fanático. Ele faz as mesmas coisas que os fariseus, faz as mesmas coisas que os saduceus, fazem as mesmas coisas que os mestres das leis, fazem a mesma coisa porque esses fariseus, esses líderes, esses pastores, cooperadores, anciões, seja lá o que for, colocam pesos pesados. Então esse texto, David, não se aplica para mim, tá falando dos líderes, não, tá falando de você. Tá falando de você que é religioso, que é fanatismo, que é legalista, que não tem compaixão, não tem amor com o próximo, com o teu irmão. Que você quer a aparência para você quer chamar a atenção para você, assim como esses faziam. Ou que você dá atenção para esses. Ouvem esses, por mais que eles pregam e falam mentira, pregam heresias, vão contra a palavra de Deus, usurpam do ministério, afrontam o pobre e o necessitado, não praticam justiça, misericórdia nem fidelidade. Ai de vocês que fazem isso. Ai daqueles que fazem isso. Não importa se está em cima do púlpito ou sentado no banco. Se você é um fanatista, se você é um fanático, se você é um legalista, ai de vocês. Mas bem-aventurado é aquele que está aos pés do Senhor. Bem-aventurado é aquele que se humilhar aos pés do Senhor, porque este receberá justiça, misericórdia e fidelidade do Senhor. Quem que você é nessa história? Os fariseus, os homens da lei, os legalistas, ou aqueles que se prostram ao pé do Senhor e pedem misericórdia? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe esta tua quinta-feira
E nós ficamos aqui nesse devocional Café em Deus. E nos vemos amanhã, se assim Deus permitir, por graça e misericórdia, nesse devocional Café em Deus. Te vejo aqui amanhã, graça e paz. Com Jesus à mesa, tudo faz sentido. Café em Deus, meu abrigo preferido.